Paz de Cristo para a igreja, amém? Ora, você está no culto da vitória. Tem vitória para nós nessa noite, em nome de Jesus. Você crê? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, meu pastor, pastor Silas Malafaia, nossos pastores, pastor Elisete Malafaia, pastor Silas Filho, minha querida irmã preciosa, pastora Raquel Malafaia, manda um abraço. E eu estou aqui acompanhada do homem mais lindo do planeta. Desculpa, é meu marido, então eu que defendo, o meu, né? E ele vai ficar de pé, porque ele nem gosta, né? Assim, ele tem muita vergonha, muito tímido ele. Aplaude a Jesus aí pela vida. Glória a Deus. Oh, glória. Estou acompanhada também do meu filho, Vaguinho Júnior. Assim, é lindo, meu primogênito. E de umas amigas preciosas, Gleice Miranda, Roberta Jordão. Deus abençoe a querida, preciosa Sara Beatriz também. Linda, quanto tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. E antes disso, antes da gente abrir aqui, só para você não... Eu queria fazer um convite. Tem escolhida aí? Escolhida. Mulheres escolhidas. Cadê as escolhidas? Vitoriosas, né? Dia 15 de julho, mês 7. Né? Já falei com a nossa pastora Elisete. Dia 15 de julho vai acontecer mais uma vez o Escolhidas 2023. Fica ligada lá nas minhas redes sociais, porque vem coisa boa por aí, gente. O negócio está forte, vai ser forte. E eu quero convocar, eu sei que foi ano passado, alguns anos, né? 2020, 21, 22, embora esse vai ser o 10º encontro, mas 2020, 21 e 22 especial. Pastor Elisete esteve ministrando lá e foi uma galera, né? Uma mulherada em peso da ADVEC. E todas vocês, quem é da ADVEC, quem não é, as mulheres estão convidadas. É só para as mulheres, os homens ficam intercedendo por nós. Amém? Êxodo, capítulo 33. Livro do Êxodo. Capítulo 33. Abre comigo. Livro do Êxodo. O capítulo é o 33. Eu vou ler 3 versículos, versículos 21, 22 e 23. Êxodo, capítulo 33. Se você achou, dá um sinal com um amém. Amém. Êxodo, capítulo 33, versículo 21, diz assim: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. Acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Me permita reler o versículo 21, somente a parte A, que diz: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Eis aqui um lugar junto a mim. Você diz amém. Você pode me abençoar nesse momento. Você pode estender as suas mãos para cá, orar junto comigo. Se você precisa, se você deseja ouvir a voz de Deus, eu também preciso nessa noite. Então começa a orar comigo nesse momento. Pai, nós queremos render graças a Ti nessa noite. Nós queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome nessa noite. Eis aqui, Senhor Deus vivo, as nossas vidas. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e poderosa. Ó Deus, eis aqui a minha vida. Eu não posso se o Senhor não derramar sobre mim.
Mas eu estou aqui, Senhor, mais uma vez, disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, aguça os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. E aonde houver um coração necessitado, aonde houver um coração desejoso de ouvir a Tua voz, o meu pedido é que o Senhor fale e não se cales, no nome de Jesus. Abra os céus em direção a nós. Ó Deus, traz para nós a revelação da Tua palavra, Senhor. E eu quero, Senhor, declarar nessa noite que aquilo que o Senhor tem preparado para derramar sobre as nossas vidas há de ser derramado no nome de Jesus. Cerca-nos nessa noite, ó Deus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Ó Deus, ouve, Senhor, a oração que sobe dos nossos corações nessa noite. Ó Deus, e nos entrega a resposta, Senhor, que precisamos, ó Deus. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém, selando essa oração, e aplaude a Jesus bem forte. Para Jesus, isso. Glorifica a Deus com as suas palmas, com o seu coração. Glória a Deus. Livro do Êxodo. E a gente vai encontrar um homem chamado Moisés. E eu preciso compartilhar com você que, bem no início da minha caminhada, ao ler a Bíblia e a me deparar com a história, a caminhada de Moisés, um homem comum como eu e você, me deparando com a história de Moisés, algumas coisas ficaram queimando no meu coração e despertando no meu coração o desejo, inclusive de orar mais, de buscar mais, porque eu olhei para o livro do Êxodo, para a história de Moisés, eu vi um homem que a Bíblia diz que falava com o Senhor face a face, como um homem fala ou conversa com o seu amigo. Então, o fato de ver um homem comum, né? Eu sei que com uma linda história, mas um homem comum, como eu e você, falar com Deus e Deus falar com ele, palestrar com Deus, Deus responder, enfim, aquilo me chamou a atenção. E o que eu quero meditar com você nessa noite é sobre esse relacionamento com Deus. E falar de se relacionar com Deus, a gente vai encontrar na Bíblia diversos homens, também mulheres, que decidiram se relacionar com Deus. E você vai ver o resultado de tudo isso. Só que o interessante é que a gente vai perceber que desde o princípio, desde o início de tudo, o desejo de Deus, o plano de Deus, sempre foi se relacionar com o homem. Livro de Gênesis, lá no início de tudo, no capítulo 3, o versículo 8, é onde acontece a queda de Adão e Eva. E não cabe aqui a gente discutir ou botar em observação quem foi que errou primeiro ou quem errou mais. O fato é que ambos pecaram. E o que a gente percebe é que lá no Éden, lá no Gênesis, no capítulo 3, é que Deus tinha um hábito, que era se apresentar no jardim e conversar com Adão. O mais interessante ainda é que você vai ver no capítulo 3, ambos pecam, Adão e Eva, a queda acontece. Mas você não vai ver Deus virando as costas para o homem. O que você vai ver é que Deus não falta ao local do encontro. Então, Gênesis capítulo 3, enquanto Adão e Eva tentam se esconder por causa do pecado, não é Deus quem vira as costas para Adão e Eva, pecadores, mas é o homem que se esconde por causa do seu pecado. E a Bíblia diz que a voz de Deus soa no jardim. E Deus começa a perguntar: Adão, Adão, aonde tu estás? E a Bíblia diz que ele vai dizer: eu
ouvi a tua voz soar no jardim e temi e me escondi porque estava nu. E a Bíblia diz que Deus vai começar a perguntar: quem foi que te mostrou? Você comeu da árvore do fruto que eu disse que não era para você comer? Enfim, Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva. Mas também é interessante que com a serpente não tem conversa. É papo reto, é mensagem direta. Quanto a você, vai se rastejar, vai andar sobre o seu ventre. Mas o que eu quero te dizer, a princípio, é que embora o homem tenha caído, embora o homem tenha pecado, Deus não vai fazer como eu e você muitas vezes quer virar as costas para alguém. Mas Deus vai se apresentar e ali começar a conversar com Adão e Eva. É claro que a consequência do pecado eles experimentam porque eles são expulsos do jardim. E é exatamente aqui, quando eles são expulsos do jardim, que se a gente não conhece o decorrer da história, a gente diria: Deus desistiu do homem. Deus não quer mais saber desse relacionamento com o homem. Expulso do jardim, a impressão que a gente tem lá no capítulo 3 é que Deus desistiu. Só que a gente caminha mais um pouquinho e a gente chega aproximadamente no capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4 do Gênesis. A gente vai encontrar um Enoque, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 24. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, a gente encontra um Enoque, e a Bíblia diz: e Enoque andava com Deus, só que Deus o tomou para si. E aí, mais adiante, a gente vai ver no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Quem é que está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8? Noé. E o texto diz: e andava Noé com Deus, e Deus achou graça em Noé. E andava Noé com Deus, e Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. É interessante dizer que no meio de uma geração corrompida, enquanto muitos estavam se afastando de Deus, enquanto alguns não queriam se relacionar com Deus, Deus encontra um Enoque e encontra também um Noé, que quer andar com ele independente da sua geração corrompida. Eu quero profetizar sobre a vida de alguns jovens que estão aqui nessa noite e sobre a igreja, que no meio de uma geração corrompida, você vai ser o Noé desse tempo. É você que Deus vai te levantar para não se corromper e fazer a diferença. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Não deixe que a corrupção desse tempo te impeça de se relacionar com Deus. Aleluia! Só que a gente anda mais um pouco e a gente tem a certeza que Deus não desistiu, porque capítulo 12 no livro de Gênesis, e Deus faz uma promessa a Abrão. Isaías 41, versículo 8, a gente vai encontrar o que Abraão é para Deus e o que Deus é para Abraão. E tu, Israel, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de amigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele chama Abraão de amigo. Jesus pode te chamar de amigo? Tu, Israel, servo meu, tu a quem elegi, tu, Jacó, semente de Abraão, meu amigo. Que Deus é esse que chama um homem comum como eu e você de amigo? Que Deus é esse que olha para um pecador como eu e você e diz: há possibilidade de a gente ter mais do que uma amizade. Oh, glória a Deus! Há uma possibilidade de você e eu nos relacionarmos, meu amigo. Aí a gente anda mais um pouquinho e a gente vai encontrar Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. O filho da promessa, Isaac, vai experimentar, glória a Deus, vai experimentar do resultado de uma aliança, de um relacionamento de Abraão. Porque a Bíblia diz no capítulo 26 de Gênesis, que Isaac está ali, e acontece uma série de coisas, não dá tempo para a gente esmiuçar aqui, mas quando aqueles homens vêm tentar entulhar os poços de Isaac, lembra? Eu só sei que Deus se apresenta para Isaac e diz: Isaac, não temas, porque eu serei contigo. Eu vou multiplicar a tua semente. Sabe por quê?
por amor a Abraão, meu servo. O relacionamento de Abraão começa a refletir na sua semente. E aí a gente anda mais um pouquinho, tudo bem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, glória a Deus. Mas no capítulo 28, e eu gosto desse capítulo 28, porque ele se parece muito comigo, ele se parece muito com você que está aqui nessa noite. Quem está em Gênesis capítulo 28, Jacó. Isaac, avançado em idade, vai virar para o seu filho Jacó e vai dizer: meu filho, vai até Padã-Arã e lá você toma uma das filhas de Labão por mulher. E você será bendito. Você vai se multiplicar sobre a terra. Isaac começa a abençoar Jacó. E quando a gente fala de Jacó, quem é Jacó? Jacó é aquele que a vizinhança diz, quem sabe, entre algumas rodas, Jacó é aquele que algumas famílias, algumas pessoas dizem: e Jacó, filho de Isaac, coitado de Isaac, coitado de Rebeca, tadinho, porque Jacó é aquele que ninguém dá nada por ele. Jacó, ouviu falar em Jacó? Jacó, aquele que fez com que o seu irmão fez, né? Vamos abrir aspas aí, mas que incitou o seu irmão a vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas, lembra? Quando a gente fala do nome de Jacó, eu acredito que a maioria aqui vai lembrar dos erros de Jacó. Quem é Jacó? Aquele que se passa pelo seu irmão e engana o seu pai, Isaac. Então Jacó, trazendo para nós, é aquele, como eu disse, que a vizinhança muitas vezes diz, aqueles que o cercam a tua casa, a tua família diz: ih, Jacó, desiste dele, hein? Ih, Jacó, não tem jeito para esse aí não. É esse Jacó no capítulo 28 de Gênesis, que está indo até Padã-Arã e no meio do caminho ele se cansa, porque a viagem é longa. E quem nunca se cansou no meio do caminho? Só que é interessante que quem se cansou no meio do caminho, Jacó, vai fazer uma pedra de travesseiro. Vai deitar sobre uma pedra e ali ele tem um sonho e Deus dá a ele uma visão. O que ele vê? Ele vê uma escada que toca a terra e topo, diz a Bíblia que toca os céus. E tinha anjos subindo e descendo do meio da escada. Anjos subiam e desciam da escada. Só que quando Jacó fixa os olhos, quem é que está no meio da escada? A Bíblia diz que Deus brada do meio da escada e diz: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e o lugar em que tu estás deitado será teu e da tua semente por herança. Eu não te deixarei, eu te abençoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Recebe aí, porque é profético para a tua casa. Aquele Jacó que ninguém dá nada, Deus vai se fazer conhecido. Ele foi conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, mas ele também é conhecido como Deus de Jacó. Você vai ver que ali Jacó vai ter um encontro com Deus. E ele vai dizer: o Senhor estava aqui, eu não sabia, enfim. Só que a gente vai perceber que eu estou falando de relacionamento com Deus. E aí esse Jacó que vai começar a se relacionar com Deus, ele até então não vai entender, mas lá no capítulo 31 ele vai entender que se relacionar com Deus implica também em ajustar algumas coisas que estão fora do lugar. Porque a Bíblia diz no capítulo 31 de Gênesis que Deus vai dizer, depois de Jacó estar próspero, Jacó já tinha mulheres, filhos e filhas, e ele está próspero no capítulo 31. É ali no capítulo 31 que Deus vai dizer: volta para a terra dos seus pais. É Deus dizendo para Jacó: vai arrumar as coisas que estão bagunçadas. Porque quando Deus manda ele voltar para a terra dos seus pais, no capítulo 31 de Gênesis, ele entende perfeitamente que isso implicaria em ter um encontro com o seu irmão Esaú. Irmão esse que há muito tempo ele não via. Irmão esse que tinha algumas coisas. Você sabe, eu já disse aqui, já esmiucei aqui para você. Então você vai perceber que no capítulo 31 em diante, ele vai caminhar. E nessa caminhada ele começa a orar, porque ele sabe que ele vai ter que encontrar com Esaú. Então, se relacionar com Deus, a gente recebe promessa, mas se relacionar com Deus implica em a gente ajustar algumas coisas que estão fora do lugar.
Então se prepara. Pode não ser muito gostoso de ouvir, mas se prepara então para aguçar os seus ouvidos e ouvir a instrução de Deus para ajustar algumas coisas que estão fora do lugar. Só que antes de ajustar o que está fora, Deus prepara para ajustar primeiro o que está dentro. Porque nessa trajetória de Jacó voltar para a terra dos seus pais, ele tem que atravessar o val de Jaboque. E quando ele vai atravessar o val de Jaboque, você também conhece essa história, vai passar seus gados, enfim, vai passar os filhos, as esposas, ele fica só. E quando ele fica só, ele vai lutar com o anjo, lembra? Jacó, eu não sei cantar, mas é aquela musiquinha, Jacó segurou o anjo. É isso aí. Ele vai começar a lutar com o anjo. Só que eu também entendo que se relacionar com Deus implica a gente ajustar algumas coisas que estão fora do lugar. Mas antes Deus vai ajustar o que está dentro. Só que ter relacionamento com Deus, a gente vai perceber que nesse momento, em determinado momento, a gente vai ter que olhar para dentro de si e enxergar quem somos. Qual é a nossa condição? Porque lembra quando Jacó começa a lutar com o anjo e o anjo fala, me deixa porque eu preciso subir, ele quer bênção. Ele quer ser abençoado. Quer ser abençoado? Então fala para mim qual é o teu nome. O nome fala de temperamento, identidade. O nome fala de sentimentos. Quer ser abençoado? Fala para mim qual é o teu nome. É mágoa? É rancor? É falta de perdão? E Jacó não dá meia volta. Ele diz, Jacó é o meu nome. Ele diz, então a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel. Porque se relacionar com Deus, implica a gente olhar quem realmente somos, ou qual é a nossa real condição. Mas também, se a gente permitir se relacionar com Deus, vai nos levar a ser quem Deus deseja que sejamos. Glória a Deus. Então não hesite em reconhecer quais são os sentimentos que têm te sondado, que têm te atormentado. Deus está perguntando qual é o nome. Fala o nome. Só que é interessante isso. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas também é o Deus de Jacó. E a gente vai caminhar pela Bíblia, a gente vai perceber quantos homens, quantas mulheres se relacionaram com Deus. Homens e mulheres que eram como eu e você, que se olhasse para a sua vida, para a sua história, dizia, não tem como. E aí a gente chega no livro do Êxodo, capítulo 3 do Êxodo, é onde Moisés vai ter o seu primeiro encontro com Deus, lembra? Capítulo 3 do Êxodo, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ali ele vai para o Horebe, e quando ele chega ali, tem uma sarça que não se consome. É interessante que quando Moisés olha para aquela sarça e que não se consome, o coração de Moisés queima. Porque não tem como o teu encontro com Deus e o coração não queimar. Não tem como estar na presença de Deus de verdade e não ter o coração, a alma aquecida pela presença dEle. Moisés deseja se aproximar, mas a voz de Deus brada e diz, não se chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Enfim, Deus fala para Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e eu decidi descer para livrar eles. E é você que eu escolhi. É você que eu escolhi para arrancar o meu povo da terra do Egito. É você, Moisés, que vai ser o instrumento. Aí Moisés faz como eu e você quando Deus nos chama. Olha para a nossa condição, porque Moisés vai olhar para si e vai dizer, quem sou eu? Quem sou eu para tirar o seu povo da terra do Egito? Aí Deus ensina para Moisés e para mim, não é sobre você, é sobre quem vai com você. Porque quando ele pergunta quem sou eu, ele diz, o eu sou o que sou. O eu sou o que sou é que te enviou. Mas Moisés retruca, é teimoso em insistir. Quantas vezes você já não fez isso com Deus? Quando Deus disse que tem um plano na tua vida, quando Deus disse que tem um plano de salvação na tua casa, na tua família, e você começa a tentar convencer Deus, mas olha para mim, eu não sei falar, eu grito muito. Ah, Deus, eu sou pesada de língua, aleluia. E Deus pergunta, Moisés, quem foi que fez a boca do homem?
Quem foi que fez o surdo, o que fala, o mudo? Quem foi que fez? Não foi eu, Senhor. Ali é um Moisés que ainda está muito limitado, olhando para suas limitações terríveis, inúmeras. Mas aí a gente chega lá no capítulo 24 do Êxodo. O que está acontecendo lá? Deus chama Moisés para o monte. E a Bíblia diz que ali no monte, a nuvem do Senhor, a nuvem desce sobre aquele monte por 6 dias. E no 7º, a voz de Deus brada, chamando o nome de Moisés. Moisés, chega para cá. Moisés entra na nuvem. Moisés fica ali 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, tem um povo lá embaixo que tem promessa, mas que decidiu colocar a mão entre os pés. É essa a expressão? Eu acho que é isso. Um povo que decide se precipitar, fazer um Deus para si e dizer: é esse Deus, Israel, que vos tirou da terra do Egito. E quanto a esse Moisés, eu não sei nem se ele vai voltar. Deus olha e diz: Moisés, vai daqui com esse povo. Vai daqui, porque eu vou conduzi-los, eu vou colocar eles na terra em que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Terra que eu disse que a tua semente darei. Deus diz: e eu vou enviar um anjo. Aí Deus diz assim: eu vou enviar um anjo. Eu vou lançar fora os amorreus, os heteus, enfim, os inimigos, os jebuseus. E vou conduzir, vou colocar esse povo numa terra que manda leite e mel. Porém, eu não vou. A notícia não é boa aqui. Deus está dizendo: eu vou cumprir, mas eu não vou. E a Bíblia diz que Moisés vai entrar na tenda. E isso aqui é muito interessante, porque ele entra na tenda e é quando ele chega, a coluna desce, a coluna de nuvem, e o Senhor falava com Moisés. E a Bíblia diz que agora Moisés vai perguntar: Senhor, o Senhor diz para conduzir esse povo, mas não diz quem é que vai enviar comigo. O Senhor não tem dito que eu tenho achado graça aos seus olhos? Quem é Moisés? Alguém que Deus falava com ele face a face, conversava como alguém conversa com o seu amigo. Alguém que tem intimidade com Deus. Mas olha só que homem insaciável pela presença. Porque alguém que tem intimidade com Deus não acha suficiente. Glória a Deus por isso. Que nós não achamos que seja o suficiente o grau de intimidade que temos alcançado na presença de Deus. Porque a gente vai aprender com Moisés, é alguém que tem intimidade com Deus e entende que Deus está dando uma má notícia. Ele vai fazer, mas ele não vai lá. E a Bíblia diz que Moisés vai dizer: eu quero saber o teu caminho e eu quero te conhecer melhor. Alguém que tem intimidade profunda com Deus está dizendo: eu quero mais. Eu quero conhecer melhor o teu caminho. Sabe o que Deus vê aqui? Glória a Deus. Deus vê aqui o desejo incessante de Moisés em ter a presença dele. O desejo incessante de Moisés de ter mais intimidade com ele. Aí Deus diz para Moisés: irá a minha presença contigo, só para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E quando Deus diz: irá a minha presença contigo para te fazer descansar, Moisés não para, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo? Eu só quero ir se o Senhor for. Eu só quero estar onde o Senhor estiver. Eu só quero entrar onde o Senhor entra. Glória seja dada ao nome desse Deus. Eu só quero ir se o Senhor for. Quem deseja a presença incessante de Deus, experimenta dele descanso. A minha presença vai contigo só para te fazer descansar. Só que isso é para poucos. É para quem deseja mais a presença do que aquilo que ele tem para oferecer. Ele não para por aí. Ele começa a dizer: Senhor, agora eu quero ver a tua glória. Alguém que tem intimidade com Deus está dizendo: eu quero te conhecer melhor. Agora Deus diz: a minha presença vai contigo, eu estou contigo, eu vou com você. Agora ele diz: eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Aí Deus diz: eu vou passar toda a minha bondade.
Eu vou passar toda a minha bondade e eu vou me apresentar como o Senhor e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Sabe o que Deus está dizendo? Esse Senhor aqui é o mesmo que Javé, aquele que tem pleno domínio. É Deus dizendo: só porque você desejou mais da minha presença, eu me apresento na tua história hoje como aquele que tem pleno domínio, aquele que tem todo o poder. E Deus prossegue dizendo: você não vai poder ver minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. E o Senhor diz: mas eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha ou sobre a rocha. Glória a Deus. Ali te porás sobre a rocha. Deus seja louvado, porque em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Moisés declara quem é a rocha. Ele diz: o Senhor é a rocha, o meu Deus é a rocha. Só que olha que interessante, capítulo 33, versículo 21, está aqui no texto. O Senhor diz: tem um lugar junto a mim. Só tem um detalhe, a frase só tem um detalhe, é da pregadora, não está escrito aqui. Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás. Aonde? Sobre a rocha. Deus está dizendo: é você que tem que se colocar. Não sou eu que vou te pegar. Você se coloca sobre a rocha. E depois que você se colocar sobre a rocha, versículo 22, acontecerá que quando a minha glória passar, você se coloca sobre a rocha, vê a minha glória. Acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda. Ou seja, primeiro Moisés se coloca sobre a rocha. Depois que você se coloca sobre a rocha, é a minha mão que te pega. Porque está aqui: te porei numa fenda. Ou seja, agora não é Moisés, agora é a mão de Deus que conduz ele, pega ele. E o Senhor está dizendo: eu vou te colocar numa fenda, e agora eu te cubro com a minha mão, até que eu haja passado. E depois que eu te cobri com a minha mão, eu retiro a mão. Eu retiro a mão e você vai me ver pelas costas, mas a minha face não se verá. Se coloca sobre a rocha, que a mão de Deus te pega, te conduz e ainda te cobre. Sabe, e depois de te cobrir, vai ter um momento que Ele retira. E eu fico imaginando esse momento de Deus retirando a mão. E eu fiquei pensando: Senhor, são aqueles momentos que parece que o Senhor não está mais. São aqueles momentos que parece que o Senhor, que a gente não consegue te ver. Só que Deus ainda está ali. Ele diz: eu vou retirar agora a minha mão, e você vai me ver pelas costas. É muito óbvio que o texto está dizendo que ele vai ver ele pelas costas, porque ninguém vê a face de Deus e vive. Está no texto também. Mas eu fiquei pensando: por que Deus não se apresentou de lado? Tinha como? Eu falei: Senhor, me faz entender. Eu sei, repito, o texto está falando que o Senhor se apresenta para ele de costas. Ele vai ver o Senhor de costas, porque ele não pode ver a face. Mas eu preciso compartilhar algo que Deus falou comigo aqui nesse momento. Nesse momento que eu digo desse texto. Quando o Senhor me deu essa mensagem. Deus retira a sua mão e Moisés se vê pelas costas. Aí o Senhor me deu um exemplo muito simples daquilo que Ele queria falar comigo. E eu compartilho com você. Se o teu filho estiver aqui e vier um animal para vir atacar, uma coisa para vir atacar o seu filho, a sua reação, eu sei que pode ter outras, mas a sua reação automaticamente, no mínimo, é fazer isso aqui. E como que o seu filho está te vendo? Pelas costas. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: eu me apresento desse jeito nessa noite, para dizer que eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que te protege. Eu sou aquele que guardo você e a sua casa. Quem é Moisés? Aquele que desejava incessantemente a presença de Deus. Para a gente caminhar para o fim aqui. A Bíblia está apresentando aqui, na história do povo do Êxodo, existem dois povos, existem dois grupos aqui. O primeiro grupo é aquele que desejava muito, incessantemente, a promessa. Aquele que desejava incessantemente a promessa, mas estava com saudade das cebolas do Egito.
Então esse primeiro grupo são aqueles que estavam focados em possuir o que Deus prometeu. E o segundo grupo, focado na promessa, queria a promessa, desejava a promessa. Só que antes de se focar na promessa, eles estavam focados no dono da promessa. O primeiro grupo está focado na promessa, mas está pensando no que tinha no Egito. O segundo grupo não, o segundo grupo está focado no dono da promessa, porque possuir a promessa é consequência de quem decide focar no dono dela. Você consegue entender isso? Todo mundo quer promessa, todo mundo quer vivenciar, mas existem dois tipos de pessoas: aquelas que só querem a promessa, tomar posse, e ainda ficam pensando nas cebolas do Egito. Mas esse segundo, e eu te faço entender, estão focados em se relacionar com Deus, em estar com o dono da promessa. Porque possuir, quem se relaciona com Deus, quem foca no dono da promessa, possuir a promessa é consequência. Consequência, e o resultado disso é simples, um exemplo simples. Livro de Josué, capítulo 14. O que está acontecendo em Josué, capítulo 14? Uma conversa entre dois senhores, Josué e Caleb. Aquela resenha. Josué e Caleb começam a conversar e Caleb diz: Josué, você lembra? Você lembra quando Moisés, servo do Senhor, nos enviou a espiar a terra? E é bem verdade que alguns dos nossos irmãos infamaram a terra. Cuidado com os infamadores da terra. Porque são pessoas que não têm coragem de enfrentar gigantes, não têm coragem de partir para cima, de lutar, e também acaba desanimando alguns. Cuidado com as palavras que você ouve, para que elas não te façam parar, porque teve muita gente que desistiu só por causa de alguns que decidiram dizer: é terra de gigante. Ah, aquele povo lá é muito poderoso. Só que a Bíblia diz que tinha esses homens. E aí Caleb, no livro de Josué, capítulo 14, ele menciona o que acontece em Números, capítulo 13. Ele diz: você lembra? E é verdade que alguns dos nossos irmãos infamaram a terra. Eu, porém, Caleb diz, eu, porém, perseverei em seguir o meu Senhor. A Bíblia diz que Caleb diz: 40 anos atrás foi quando Moisés nos enviou a espiar a terra. Glória a Deus. O melhor dizendo, eu tinha 40 anos. E o texto vai dizer muito claro, muito explícito aqui no livro de Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Da idade de 40 anos eu era quando Moisés nos enviou a espiar a terra. Caleb diz: eu, porém, perseverei em seguir o meu Senhor. E o Senhor disse através de Moisés: certamente a terra em que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos por herança. 45 anos se passaram, Josué. 45 anos se passaram. Eis que eu estou com 85 anos, diz Caleb. E a mesma força que eu tinha para entrar para a peleja é a mesma força que eu tenho agora. O que está acontecendo em Josué capítulo 14 é que Josué está dando Hebrom a Caleb por herança. O que é isso? É que Josué e Caleb fazem parte do grupo que decidiram focar no dono da promessa, porque possuir a promessa era consequência. O que Deus está dizendo para nós nessa noite: foca no dono da promessa, se empenha em buscar a presença de Deus, porque o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É Deus dizendo: busca a minha presença, porque quem decide priorizar a minha presença, possuir o que eu tenho para a tua vida, possuir o que eu tenho para a tua casa, é consequência. Tem alguém que acredita nessa palavra? Então fica de pé adorando a esse Deus. Deus tem promessa para você, você crê?